E eu quero citar aqui um exemplo de reuniões de audiências públicas que acontecem aqui nessa casa e que dão algum resultado. Porque volta e meia a gente é cobrado que se faz muitas reuniões, audiências públicas, encontros públicos, reuniões de comissões e às vezes a resolução disso a resolução não é muita. Mas eu cito aqui um exemplo de uma reunião que foi organizada aqui pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, atendendo uma solicitação minha, de uma audiência pública a respeito da RGE, vereadora Paula, porque a RGE estava, se confirmou que ela sai de Caxias do Sul, a parte administrativa, foi para São Leopoldo, e ficou uma preocupação de como a RGE iria atender as demandas de Caxias do Sul e da nossa região. E aquela audiência pública foi fundamental, embora não tivesse muita gente aqui naquela... Mas aqueles produtores rurais que estiveram aqui, aquelas pessoas, entregaram demandas para os representantes da RGE, esteve aqui o PROCON, estiveram aqui outras entidades, a cobrança foi muito forte e os representantes da RGE deram as respostas. E, mais do que isso, todas aquelas demandas daquela audiência pública, 90% foram resolvidas. Então, a gente faz algumas críticas, inclusive à RGE, acho que a RGE poderia ainda atender melhor a cidade de Caxias do Sul, mas há um esforço muito grande dos seus representantes de atenderem as demandas, não apenas as demandas dos vereadores, pelo menos dar uma resposta. Esse ano aqui, estou com uma demanda lá de São Valentim, da 2ª Légua, amanhã mesmo vamos para São Valentim, da 6ª Légua, levar o pessoal da RGE que prontamente se propõe a ir e pelo menos verificar e dar uma resposta para a população. Então é importante, isso surgiu a partir de uma audiência pública aqui, que foi muito importante, que foi capitaneada pela SEDUT. E numa outra audiência pública, nós tivemos aqui uma audiência pública, o vereador Rafael Bueno vai lembrar dela, que é sobre moradores de rua, foi presidida pelo vereador Beltrão, foi na Sala Geni, e, inclusive, o poder público não esteve naquela reunião. Mas, naquela reunião sobre moradores de rua, foi trazida uma situação ali do bairro Cruzeiro, ao lado da antiga Madesarte, onde havia ali uma rua tomada por papeleiros e havia, inclusive, denúncias de tráfico de drogas, enfim, uma série de situações que os moradores nos traziam e era difícil tomar algum tipo de providência. Foi a partir daquela audiência pública que foi presidida pelo vereador Beltrão e pela Comissão de Direitos Humanos que essa situação foi resolvida. Então, esses dias até recebi uma ligação de um morador de lá, olha, essa situação foi resolvida ali ao lado da Madesarte. Foram retirados ali, os papeleiros saíram dali e os moradores estão tendo um pouquinho mais de paz para poderem morar ali, porque muita gente estava querendo vender até a casa, dada aquela situação que não era resolvida por ninguém, nem por Secretaria do Meio Ambiente, nem pelo Executivo, a brigada não ia ali, Guarda Municipal, enfim, ninguém resolvia. Então, foi uma situação resolvida a partir de um assunto, a partir das denúncias que a gente trouxe aqui, numa audiência pública que foi trazida pela Comissão de Direitos Humanos. Que o Executivo não esteve naquela reunião e depois o Executivo foi cobrado por isso, a presidente da FAS foi cobrada por isso. Então, faço questão de trazer à tona essas audiências, essas reuniões, porque elas têm, sim, importância. É importante que a gente discuta, traga os assuntos, cobre, e esses assuntos surgiram aqui na Câmara de Vereadores, essas resoluções, elas, a partir das reuniões capitaneadas pela Câmara, elas acabam sendo resolvidas. Em parte são resolvidas, mas é importante que a gente se reúna e que as comissões se reúnam também e façam esses debates.